a palavra diz que aquela árvore que não produz fruto, ela está prestes a ser cortada e ser largada fora, ser queimada, né? Então, hoje, a gente entendendo isso, querendo ajudar os irmãos, é que a gente conta o nosso testemunho. E o nosso testemunho não é um testemunho baseado em acusar e simplesmente trazer coisas contra a igreja adventista. Não, muito, muito pelo contrário. Eu jamais faria isso se dentro do meu íntimo eu não tivesse tido boas experiências dentro da igreja adventista. Eu tive muitas, entendeu? Assim como, entre aspas, se eu pudesse colocar a Igreja Adventista como um clube, ele é um clube maravilhoso, um clube. Só que você não tem que adotar um estilo de vida de um clube, onde você vai todo sábado bater o cartão. E era o que eu fazia. Eu tinha um estilo de vida de um membro de um clube, onde tinha que pagar as mensalidades ali, literalmente, para fazer parte daquilo. Entendeu? Só que chegou um momento em que eu vi que fazer parte daquilo é muito diferente de fazer parte do que Cristo determinou para a igreja. E aquilo que está sendo pregado lá dentro não está em conformidade com o que a palavra diz. Então, chega um momento que você precisa se posicionar como um cristão. Você, pastor da igreja adventista, como um pastor. Ah, mas eu tenho o meu salário. Teu salário hoje pode estar colocando pessoas em uma situação de perigo. E eu estou falando de perigo de vida eterna mesmo. Entende? Imagina se tivesse acontecido alguma coisa com a irmã Ellen naquela época que ela estava fora da igreja. Por quê? Porque ela entendia, tinha toda aquela lavagem cerebral na cabeça dela de que, se eu não estou aqui dentro, eu vou fazer no mundo. Não adianta dizer que eu sou de Cristo no mundo, entre aspas. Quando, na verdade, não é assim. Não é essa a questão, né? Então, o que você vende dentro da igreja, a responsabilidade de um pastor é muito maior do que de um irmão. O irmão ainda pode ser despertado, né? E fazer com que mais pessoas acordem. Como pode acontecer comigo, que tinha cargos, que tinha toda uma trajetória dentro da igreja, e decidi abandonar tudo isso para servir aquilo que estava diante dos meus olhos. E a irmã Ellen fez a mesma coisa. Então, a palavra diz que está sedenta de pessoas que se posicionem, que se preciso for, pega a sua cruz, toma e carrega aquela cruz juntamente com Cristo, né? Porque de nada vale eu dizer, eu sou de Jesus. Tu é de Jesus ou tu é da igreja? De que você é? Né? Eu sou de Jesus. Gálatas 9:10. Claro. Que importa agradar a Deus ou aos homens. Exatamente. Deus ou homens. Gálatas 1:9-10. Gálatas 1. Então, são palavras assim que às vezes podem soar desconfortável, mas que são necessárias, né? São necessárias. Sim, que... eu entendo o modo com que eles pensam, porque eu já pensei igual, eu já julguei também. Mas existem pessoas lá dentro que realmente amam de verdade, que compreendem de verdade a graça de Cristo. Existem pessoas que conseguem ver além, mas é muito pouco, Wagner, é muito pouco. Infelizmente, não é a maioria, é um percentual minoria. muito pequeno mesmo. A nossa missão é orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo desperte, que nós sabemos, Jesus realmente está voltando. E essas pessoas estão esperando um decreto dominical que não vai existir. Muitos deles vão ficar esperando esse decreto e acabar aceitando a marca da besta. Exatamente. Esperando o bendito decreto que não vai existir nunca. Entendeu? A minha mãe, ela chegou a me questionar isso. Ela falou assim, Ellen, mas e se o decreto dominical vier, minha filha, e você estiver fora da igreja? Eu falei assim, mãe, se o decreto dominical vier, falei para ela ficar tranquila. Eu vou saber que eu já aprendi. Eu não vou aceitar o domingo. Pode ficar tranquila. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E se a senhora ficar esperando o decreto dominical,
e o anticristo lançar a marca da besta, aí a senhora aceitar, esperando o decreto dominical, achando que é o decreto, e aceitar a marca e acabar aceitando a marca dele enganada. Quem que tá mais errado aqui? Aquele dia eu acho que eu ganhei uns pontos com a minha mãe, viu? Ah, Que é? ela ficou assim, pensativa. Aí agora ela já tá me ouvindo mais, as coisas que eu falo, entendeu? Mas gente, eles ficam atrás de uma fantasia. De uma fantasia. É só pegar e procurar na internet lá qual que é a probabilidade do Papa colocar lá esse decreto lá que vai perseguir eles. Não tem, não tem lógica. Já começa que não tem lógica, né? E interessante você falar, quando a gente conversou nas primeiras vezes lá, eu via que você tinha essa preocupação com a sua mãe, com seu pai. E eu lembro da palavra que eu te falei, né? Que eu também tenho esse mesmo problema na minha família, né? E que a gente não deve levar tudo a ponto de faca com eles. Por quê? Porque a grande questão é que Deus, ele trabalha individual. Sim. Muitas vezes, tem muitos casos de casais em que Deus trabalhou com o esposo, não trabalhou com a esposa, nesse quesito de despertamento. E as pessoas muitas vezes entram em conflito por causa disso. Então, nós precisamos aprender a amar as pessoas, primeiramente, né? E lembrando que quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. A nossa missão é falar, ponto, falar, né? Como diz em Ezequiel 2, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale, porque ali vão saber que teve um profeta no meio deles.